ao invés de se eliminar aquilo que precisava ser eliminado de estrogênio, esse estrogênio é reabsorvido pela mucosa intestinal e entra novamente na circulação. Aí a gente tem ali a presença de um estrogênio de baixa qualidade. Olá, Andréia, tudo bem? Tudo bem você, Carol? Como é que você Tudo tá? ótimo, tudo ótimo. Bom, vamos retornar aqui a esse nosso tempo de bate-papo. Hoje eu tenho um caso interessante para você, Tô curiosa. então vamos lá. Bom, Andréia, é o seguinte, que eu queria te trazer hoje a história de uma mulher, vamos colocar o nome dela aqui de Jéssica. Ela Uhum. tem 45 anos, 2 filhos, um de 10 e um de 12 anos, uma história de endometriose, sobrepeso, um sono com padrão bem irregular, e uma alimentação que ela considerava normal. Bom, ela me procurou porque ela tem uma história de câncer de mama na família. A Entendi. mãe dela teve câncer de mama e ela tem um medo de desenvolver câncer. Por isso Hum. ela me procurou. E Bom, aí? ela tá com 45 anos, né, uma fase que Sim. começa aquela oscilação hormonal, né, Uhum. e endometriose faz a gente pensar que é uma condição com um quadro mais inflamatório e estrogênio dependente, né, Uhum. questões que fazem ela ter uma certa, a gente compreende porque ela tá com essa preocupação, né. Sim. Sobrepeso, a gente sabe que o tecido adiposo, ele é um órgão endócrino, né. A gente tem produção de estrogênio no tecido adiposo. E aí, se a gente tem excesso, a gente pode ter um excesso dessa produção, né. O sono irregular, a gente já fica preocupado, né, Carol, Sim. porque o sono tem um papel altamente importante no controle de células tumorais, né. Uhum. Então, o importante é a gente cuidar desse sono dessa paciente. Então, o medo que ela apresenta tem uma certa justificativa, né. Sim, sim. E aí o seguinte, quando você olha para esse perfil alimentar, vou te dizer o que que ela fazia. Ela comia pão francês, né, Uhum. no café da manhã, aquele pãozinho na Todo dia. padaria, todo dia. Uhum. E ela me contou também que ela tem hábito de fazer muitas reuniões em cafeterias. E naquele ambiente ali, ela consome o que se tem de alimento em cafeterias. Bem, Uhum. você vê relação com esses alimentos que eu citei aqui e esse medo que ela apresenta? Vejo sim, Carol, porque é o seguinte, a gente sabe que o Brasil e os Estados Unidos, eles permitem a utilização de alguns aditivos, né, na farinha, para torná-la melhor, para tornar ela, mais atraente, né, nos produtos. E um dos ingredientes, ingredientes que a Anvisa e o Mercosul permitem, né, o Brasil utilizar aqui, se chama azodinocarbonamida, né, que é o Aham. tal do ADA. A gente sabe que existe uma relação, uma suspeita, né, de ele ser um xenoestrógeno. Então, qual é o problema de um xenoestrógeno? É como se fosse um estrogênio que vai lá no receptor do estrogênio, né, nosso corpo tem receptores alfa e beta, e aí ele conecta lá, né, e ele acaba, desencadeando uma cascata hormonal, né. Todo hormônio ele, Uhum. na verdade, liga, né, ou desliga algo no organismo, né. Uhum. Então a gente sabe que o Brasil e os Estados Unidos permitem isso, mas a União Europeia não. Então existem suspeitas nesse sentido, mas não existem evidências suficientes ainda, mas isso me faz pensar, por quê? Porque ela consome pão francês já no café da manhã e geralmente na farinha utilizada para fazer o pão francês, você tem a utilização da doada, né, e Sim. também nas panificadoras, se ela se alimenta lá, a base é o quê? É as farinhas refinadas.
Então a gente Hum. tem um certo existe uma forte correlação aqui. Não existe como a gente não tem como comprovar isso, 100%, mas existe uma associação, sabe? Sei. E essa substância, ela faz com que a farinha fique mais clarinha, isso? Mais branca? Isso, ela torna a farinha mais branca e o que ele é chamado de aging nos Estados Unidos. Por quê? Porque a farinha ela fica melhor quando ela fica mais maturada. Como a indústria não tem mais tempo para manter essa farinha maturando, para daí ela ter uma aparência melhor, um crescimento melhor, ela usa esse aditivo, que acelera o processo, né. Sim. Então, existe essa suspeita aí, né, com relação ao padrão alimentar desta paciente que você trouxe, né, Uhum. caso, com essa possibilidade. Sim, então a gente está falando aqui de farinha de trigo, mas a gente também poderia mencionar outras farinhas. Sim, são as farinhas refinadas, né, muitas vezes, nem é só a farinha de trigo, tá. Farinhas que são refinadas, são as farinhas brancas, aonde se tira todo o farelo, né, toda a fibra e se Uhum. quer trabalhar com uma farinha mais branca possível. Sim. Andréia, e aí quando a gente começa a trazer esse despertar, né, para um paciente, geralmente surge uma pergunta, assim: Uhum. "Ah, mas eu sempre comi esses alimentos", ou "Aos 20 anos, aos 25 eu consumia e eu não percebia nada". Então, fala um pouquinho sobre a diferença entre o consumo desses alimentos aos 20, aos 25 e aos 45. O que que muda? Assim como o teu colágeno, o meu mudou aos 45, nosso corpo não metaboliza mais tanta toxina assim também, né. Então, a gente precisa pensar o seguinte: a gente tem uma carga que o nosso corpo está acumulando ao longo dos nossos anos, né. Uhum, Então o nosso fígado precisa metabolizar aquilo, o intestino precisa estar bem em equilíbrio para ele eliminar, né, essa toxina, esse lixo. Então, e aí ao longo da vida, com o estresse, com a correria, né, e o próprio envelhecimento, nós não temos mais a mesma capacidade de metabolizar que a gente tinha aos 25. sim, sim, isso é um fato, né, não tem Ah, como correr dessa não, não, idade. são realidades, né. É, E Carol, você comentou também que ela, inicialmente você comentou de fazer uma colonoscopia com ela, né? sim, eu nem citei aqui, mas foi, em outro momento que eu tinha falado contigo sobre esse caso, sim, Aham. colonoscopia. E em que momento você percebeu que o problema era mais profundo? Então, a prevenção está também em entender esse metabolismo, né. Ela com Uhum, 45 anos não tinha exatamente queixas digestivas, um padrão evacuatório normal. Mas a uhum. gente já tem como, protocolo a necessidade de se rastrear lesões polipoides que podem se desdobrar ou degenerar em tumores, né. Então a colonoscopia faz parte, dessa investigação. Agora, pensando no estrogênio, o que acontece? O estrogênio é produzido pelos ovários, pelas glândulas adrenais e pelo tecido adiposo. E Uhum. só que na sua metabolização, ele passa também pelo intestino, então o intestino se torna um órgão muito importante, do ponto de vista metabólico para o estrogênio, e também do ponto de vista preventivo na questão de tumor de cólon, né, então aí a colonoscopia se faz necessário por isso. Então, Carol, o que você está trazendo aqui é que a gente, cuidando do intestino, a gente vai cuidar de doenças femininas aí indiretamente ou Sim. diretamente.
Sim, sim. Uhum, Pelo seguinte, quando a gente pensa numa produção hormonal, vamos pensar aqui no metabolismo do estrogênio. O estrogênio está sendo produzido ali, eh, praticamente a todo tempo, né, pelos uhum, ovários, pela glândula suprarrenal e pelo nosso tecido adiposo. E aí, uhum, no metabolismo dele, ele passa por 3 fases. 2 fases envolvem o tecido hepático. uhum, Então ele chega no fígado e no fígado ele está como uma molécula mais tóxica. Ali ele vai passar por um processo de diminuição dessa condição tóxica. E aí a gente tem ali a ação de vitaminas de complexo B e outros aminoácidos numa fase 1. A uhum, seguir, que é o que a gente chama de fase de detoxificação. A seguir, a gente tem a fase 2, que é a fase de conjugação. Nessa fase 2, aquela molécula de estrogênio, vai receber, eh, uma ação de metilação. E aí, ela se torna uma molécula hidrossolúvel. uhum. Da fase 2, ela passa a ser eliminada na bile. E aí, quando o fígado elimina essa bile, ela vai parar lá no intestino, né, então a molécula de estrogênio chega no intestino. No intestino ela vai passar pela fase 3, que é, a ação Fase da excreção. da excreção. Só que para que Uhum. ela seja excretada, ela vai sofrer a ação do estroboloma. Hum. E aí que entra o tal do intestino nessa conversa, certo? Sim, sim, Entendi, entendi. porque E conta pra mim, Carol, o que que é estroboloma? então, estrobolona nada mais é do que o conjunto de bactérias que vai atuar na metabolização do estrogênio. E aí a Uhum. gente tem, nesse grupo de bactérias, a necessidade da produção de uma enzima chamada beta-glucuronidase. Então esse estrogênio chega no intestino, de uma forma conjugada e pela ação da beta-glucuronidase, ele vai ser desconjugado, é como se fosse um tic 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 Ele vai tic, quebrando. isso. E aí Uhum. nessa desconjugação, esse estrogênio é eliminado nas fezes e uma parte dele é reabsorvida. Acontece quando a gente tem uma população maior de bactérias que produzem beta-glucuronidase, a gente tem o que a gente chama de high estroboloma, ou seja, um nível elevado de bactérias que vão entrar no metabolismo do estrogênio. E aí que entra o grande ponto da questão, que é o seguinte: nessa desconjugação, ao invés de se eliminar aquilo que precisava ser eliminado de estrogênio, esse estrogênio é reabsorvido pela mucosa intestinal e entra novamente na circulação. Aí a gente tem ali a presença de um estrogênio de baixa qualidade. Ou seja, começa a acontecer uma recirculação ali desse estrogênio que Desse deveria estrogênio. ter sido eliminado. Isso. E aí, nesse metabolismo do estrogênio, a gente tem algumas vias. Então, você tem um estrogênio, vamos assim dizer para ficar mais fácil, um estrogênio de muito boa qualidade, um estrogênio de qualidade intermediária e um estrogênio de baixa qualidade. E esse de baixa qualidade, a gente não deve ter níveis elevados dele, porque ele Uhum. tem uma ação, eh eh pró-inflamatória, ele traz a possibilidade da gente desenvolver ou aumenta as chances do desenvolvimento de tumores estrogênio dependentes. Que na verdade a gente falou aqui de câncer de mama, mas poderiam ser câncer de endométrio, de ovário e outros, certo, Carol? Sim, e até o câncer de cólon, né, o câncer de Tá. intestino, que pode ser Uhum. também estrogênio dependente. Por isso a sua pesquisa sobre, pedindo a colonoscopia também, né?
Sim, porque se a paciente chega com um medo de ter câncer de mama, porque a mãe teve câncer de mama, a gente sabe que existe uma gênese desses tumores que se assemelha muito. Então, se eu Uhum, tenho um caso de câncer de mama na família, eu fico alerta para outros tipos de tumores também, não entendi. necessariamente só mama, entende? Sim, sim. Então, Carol, o que que acontece quando esse estrogênio recircula? Eu começo a ter excesso nos tecidos, que estimula a proliferação de tumores, possíveis tumores, é isso, né? Essa recirculação, ela acaba provocando isso, né? Porque o estrogênio é um hormônio muito importante pra gente, né. Sim, E ele é sim. um hormônio mitótico, ele leva ao desenvolvimento de células, Uhum. né, E acho que crescimento vale a de pena a gente falar sobre isso, né, Carol? Ele é um hormônio muito importante, né, sim, mas ele precisa estar dentro de certos limites, dentro de certas quantidades, né? exato, exato. E a gente estar entendendo que a gente está falando de um estrogênio que anda por uma via, vamos dizer assim, mais pura, como eu tinha mencionado antes, aquele de Uhum, melhor qualidade, né, e não de pior qualidade. uhum. Eh, e aí a gente precisa do estrogênio, inclusive essa é uma dor que a gente traz, né, nas nossas conversas. Nessa fase de perimenopausa, a gente sabe da a importância da terapia de reposição hormonal, né. Na Sim. realidade, antes que a mulher, exatamente entre na menopausa, fazer um suporte de estrogênio, de progesterona, vai ajudar muito, porque a gente tem receptores de estrogênio em todo o corpo. Mas Uhum, a gente menciona aqui alguns órgãos principais, né. Então, os tecidos ginecológicos, estômago, ele é muito importante uhum, dentro da atividade ali gástrica, vamos dizer assim, né, de digestão. A gente sabe que o estrogênio é uma molécula muito importante também para os ossos, para o sistema cardiovascular, para os neurônios. uhum. Tanto é que quando Pra a mulher construção muscular, né? sim, isso, para construção Uhum, muscular. Ele uhum. começa a baixar. A mulher não consegue construir músculo. Isso. E também aquela coisa que a gente já conversou, do brain fog, Sim. né, esquecimentos, né. Aham, sim, sim, Então desafios dessa fase, né, Carol? então a gente sabe que, assim, repor estrogênio, quando possível, e na maior parte dos casos isso é possível, é interessante, mas a gente precisa ter um ambiente favorável, né. Sim, e é essa a ideia da conversa aqui hoje, né, Carol? A gente Sim, entender tudo que envolve a segurança de uma reposição hormonal na fase da perimenopausa e da menopausa, e também de cuidados que a gente deve ter ao longo da vida para não ter raiz troboloma, um excesso dessa microbiota que acaba provocando um desequilíbrio ali dessa metabolização do estrogênio no nosso organismo, né. sim. E a gente já entendeu, né, que ele age no tecido proliferativo, aumentando ali, o crescimento, o desenvolvimento de células. Então, se a gente tem uma célula, ruim, esse estrogênio de má qualidade vai fazer com que aquela célula ali, de fato, possa se desenvolver. Embora o estrogênio de boa qualidade, ele também tem influência na apoptose, ou seja, na eliminação de células ruins. Aham. E Carol, como você enxerga a puberdade precoce nesse cenário? O que que você entende que a gente deveria trabalhar pacientes, né, que a gente vê várias mães questionando essa questão hoje: "Por que minha filha está entrando na menarca tão cedo?", né. Como você vê isso hoje? Então, a puberdade precoce tem relação com o aumento do peso, né. Uhum. E como nós falamos antes, o estrogênio é produzido também pelo tecido adiposo, Então né. uma menina que está com sobrepeso, ela tem uma tendência a entrar na menarca antes, né? Isso. Lógico que não é só o sobrepeso, né, tem os Não. estímulos visuais, tem Sim, eu vejo assim também, Carol, tem a questão,
dos xenoestrógenos que a gente tem evidência, por exemplo, BPA, né, alguns, defensivos agrícolas que são utilizados ou já foram e o Brasil proibiu, mas que ficam por anos, às vezes, no solo, então isso pode desencadear também, um comportamento xenoestrógeno no organismo e estimular essa menarca precoce, né. Então a gente tem, por exemplo, o BPA, ele é é utilizado bastante nas embalagens enlatadas, sabe. Então crianças que se Aham. alimentam de muito enlatado, às vezes podem ter isso, né, esse desenvolvimento precoce, ou alimentos muito ultraprocessados, né, então sempre alimentos que estão em contato com plástico, né. Ou às vezes aquelas embalagens, o pessoal compra, né, as marmitas em plástico e esquenta no micro-ondas, então você tem um deslocamento do plástico para o alimento, né. Ou às vezes o cafezinho, né, quente, ou o chazinho em embalagens plásticas, ali também tem um deslocamento. Até esses recibos de mercado, a gente sabe que eles têm o BPA na sua composição e acabam sendo desencadeando esse like estrógeno, né, conectando, nos receptores do estrógeno e fazendo um papel de estímulo, né. Sim, eu acho que isso que você está falando aqui, Andréia, é muito importante, né, e precisa ser frisado, né, Uhum, porque a questão das embalagens plásticas, quantas vezes eu vejo pessoas utilizando a embalagem que tem em casa para esquentar um uhum, alimento no micro-ondas, uhum. né. E aí, a gente começa a sofrer as consequências disso, né. Isso, o cafezinho, né, tomado naqueles copinhos de plástico, Uhum. maquiagens. Sim, os ftalatos, os parabenos, né, também tem esse comportamento, por isso Uhum, que hoje cresce muito esse movimento das indústrias mais clean label, né. Com menos parabenos, menos aditivos, né, então vem existindo um movimento bem grande nesse sentido já, né. uhum. Andréia, e você falou também sobre os defensivos agrícolas, Uhum. né, como que isso funciona? Então, e isso você vê, né, eu estava vendo tem um defensivo que foi autorizado em 2009, foi proibido no Brasil em 2009, mas que diz que, ele tem reflexo no solo por décadas. Então você veja, tem decisões que passam pelas políticas públicas, né, e aí Aham, você vê como é sério o que o país decide, né, o que é decidido, né. E aí você observa, o que que eu observo? Que a União Europeia é sempre muito cuidadosa, por ela percebe uma suspeita, ela não sabe, ela não autoriza. Já nós aqui, América do Sul, América do Norte, a gente facilita isso bastante, a gente autoriza antes, né. Então esse mesmo defensivo agrícola, que a União Europeia não permitiu, o Brasil permitiu e proibiu depois, né, pode estar no nosso solo aí. Então o consumo de alimentos mais orgânicos, importante. A gente tem como consumir só orgânicos? Não, mas a gente tem como ser mais intencional. Então acho que é importante trazer aqui também, fazer mudanças em direção a porque assim, a gente não vai ser perfeito, não vai conseguir estar sem toxina nenhuma, mas a gente pode criar um ambiente que é mais favorável ao nosso organismo. Então, se expor menos ao plástico, se expor menos ao industrializado, quando possível trazer alimentos orgânicos para casa, né. Porque o alimento orgânico ele obrigatoriamente ele é plantado num território, né, que há um controle maior do solo, do que é feito ali, né. uhum. Então, a gente não tem controle sobre tudo, né, Carol, mas a gente Sim, pode diminuir os impactos no nosso organismo, né. E esse muito bom. acúmulo, né, que a gente estava falando, que aos 25 o corpo não sente, mas aos 45 ele sente e assim por diante, né. Sim, muito bom. Acho que essa conversa pode continuar, né. Eu também acho, Carol. Acho que tem mais assunto pra gente passar a limpo aqui, hein. Então, Carol, nós vamos conversar,
nós vamos continuar esse assunto, né, num próximo episódio, porque hoje a gente entendeu que a saúde feminina não começa só no cuidado com, eh, fazer prevenção de câncer de mama não é só ir lá fazer mamografia, mas que a gente precisa cuidar do intestino, do nosso fígado e do nosso ambiente metabólico, né. Sim. Legal. E aí, Carol, nós vamos continuar no próximo episódio para falar um pouquinho de alguém que faltou um pouquinho nessa equação aí que a gente começou a tratar um pouquinho, que foi o tecido adiposo. Então, porque ele participa ativamente nessa metabolização do estrogênio. Uhum. Então Combinado? a gente quer convidar aqueles que vierem nos assistir a assistir o próximo episódio. Exatamente. Então, você que está aqui, que está gostando do conteúdo, compartilha, se inscreve no nosso canal aqui, compartilha com pessoas que você ama, que você quer que se protejam do câncer de mama, que tenham melhores condições de tratamento da endometriose, das doenças relacionadas com o estrogênio, que inclui lipedema, endometriose, puberdade precoce e Ovário policístico. ovário policístico, exatamente. E, por último, faz um comentário para nós, a gente quer muito saber o que vocês estão achando do conteúdo, a gente quer muito, a contribuição, os comentários de vocês. Dá um like lá pra gente continuar compartilhando mais conteúdo bom com vocês aí.